O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. Que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo. E alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o terceiro domingo do Advento, que é chamado de Domingo Gaudete. Por isso, o padre está com um tom abaixo do roxo, porque é o domingo da alegria. Nós ouvimos, foi cantado como a antífona, como o canto de entrada: alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos sempre no Senhor. O Senhor está perto. O Natal se aproxima, então a penitência como que dá uma abrandada para nos fazer aumentar a alegria e esta santa expectativa. Mas não é uma alegria qualquer, é alegrai-vos sempre no Senhor, alegrai-vos, o Senhor está perto. Meus irmãos, Deus nos deu a capacidade de que nós nos alegremos e também de que nós nos entristeçamos. Então nós precisamos aprender a encontrar e a desfrutar, a fruir da alegria no Senhor. E também precisamos aprender a nos entristecer em Deus. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 7, nos versículos 9 e 10, ele fala sobre isso. Eu estou fazendo menção a isso porque a antífona de hoje
que é retirada de Filipenses capítulo 4, versículo 4, diz: alegrai-vos no Senhor. Então não é uma alegria mundana, não é uma alegria meramente material, mas é uma alegria naquilo que verdadeiramente importa. E para isso precisamos pedir a Deus a fé. Precisamos pedir a Deus o socorro do Espírito Santo. Porque alegrar-se com coisas deste mundo, nós não precisamos ser educados para isso. Dê uma comida bem gostosa a uma pessoa e ela vai se alegrar. Dê uma roupa bonita e ela vai se alegrar. Se ela tiver saúde, ela vai se alegrar. Se as coisas lhe acontecerem segundo as suas expectativas, ela vai se alegrar. Mas não é a respeito dessa alegria que a palavra de Deus está falando aqui. É alegrar-se em Deus. E para que nós nos alegremos em Deus, nós precisamos também aprender a nos entristecer segundo Deus. Então, diz a história que São Paulo teve um problema com a comunidade de Corinto. A comunidade começou a ter muitas divisões internas, a acalentar pecados graves, cometer pecados graves e até mesmo a questionar a autoridade de São Paulo. Aí ele escreve uma carta pesada. Nós perdemos essa carta. Dos Coríntios nós temos apenas 2 cartas, as chamadas primeira e segunda cartas de São Paulo aos Coríntios. Mas nós perdemos essa carta, uma carta em que São Paulo puxava a orelha mesmo dos coríntios. E diz que isso lhes causou uma profunda tristeza. Vamos aqui ler. 2 Coríntios, capítulo 7, versículos 9 ao 10. Aqui São Paulo faz menção à carta. Não é a carta que, como eu falei a vocês, a carta foi perdida. Então São Paulo diz assim: agora me alegro, não porque ficastes entristecidos, mas porque essa tristeza vos levou à penitência. Então existe uma alegria que pode me afastar de Deus, isto é, quando eu busco coisas, quando eu busco falsos deuses. Isto é, Deus me deu a alegria, o dom de me alegrar, para que eu me alegre nele. O que é que o pecado fez em mim? Eu me alegro com falsos deuses. Então eu me alegro com coisas até que de Deus me afastam. E por que é que Deus me deu o dom de se entristecer? Para que eu me entristeça quando eu perder Deus. E aí eu me arrependa e para Ele me volte. E o que é que o pecado faz em mim? Faz com que eu me entristeça quando eu perder os meus falsos deuses. E aí eu fico me lamentando por aquelas coisas perdidas. Pois bem, então São Paulo vai dizer: eu me alegro porque vocês se entristeceram. Por quê? Porque esta tristeza vos levou à penitência, pois fostes entristecidos segundo Deus, de modo que nenhum dano sofrestes de nossa parte. De fato, a tristeza segundo Deus produz um arrependimento salutar, que ninguém se arrepende, enquanto a tristeza do mundo produz a morte. Então, nós hoje, nesta celebração, somos chamados a pedir a Deus a graça de nos alegrarmos nele e de nos entristecermos nele, segundo o Espírito Santo. E isso, meus irmãos, não é óbvio e nem natural. No homem marcado pelo pecado original, tudo isso ficou bagunçado e nós tendemos a nos alegrar com coisas superficiais ou até coisas más.
e a nos entristecer com a vontade de Deus, ou quando perdemos até aquilo que nos fazia mal. Então, este dom da alegria que nós queremos suplicar a nosso Senhor. Mas muito bem, mas voltemos aqui para a liturgia de hoje. Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos. Meu Deus, como é que Deus nos dá um mandamento da alegria? A ideia é essa, isto é, nós entramos na igreja e os anjos entoam, alegrai-vos sempre no Senhor. Mas nós passamos por dificuldades. Se eu pedisse aqui, levante a mão, quem está passando por alguma dificuldade. Talvez, se não 100%, 90% levantaria a mão. Com gradualidades diferentes, mas todo mundo tem uma cruz, todo mundo tem uma dificuldade. Mas como é então que diante dessa situação de dificuldade, sofrimento, provação, penúria, como é que a palavra de Deus pode então nos dar um mandamento? Alegrai-vos. Não é simplesmente um conselho. Alegrai-vos sempre no Senhor. Porque alegrar-se aqui e acolá, ok. Alegrar-se neste momento e em outro momento, ok. Alegrar-se hoje e depois de amanhã, quem sabe? Mas alegrar-se sempre é diferente. Alegrai-vos sempre no Senhor. E como para não ficar dúvidas, São Paulo vai dizer assim, repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Isto é, a nossa alegria, meus santos, ela brota desta certeza, o Senhor está perto. Ele é o motivo da minha alegria. Alegria esta que pode coexistir com lágrimas nos olhos. Alegria esta que pode coabitar com a cruz. Porque eu sei que o Senhor está comigo. Então, eu gostaria de dar 2 pontos que fundamentam este motivo, este mandamento de nós nos alegrarmos sempre no Senhor. Para que nós aprendamos e apliquemos na nossa vida. Para que nós nos exercitemos nisso. Por quê? Porque é uma luta, meus santos. Porque enquanto o homem espiritual crê nesta realidade, o homem meramente natural, o homem físico, na linguagem bíblica, o homem meramente carnal, ele resiste a esta realidade. Então vamos lá, vamos aprender porque é que nós podemos sempre nos alegrar no Senhor. Primeiro motivo é porque tudo está nas mãos de Deus. Nós cremos de que nada acontece nesse mundo sem a permissão de nosso Senhor. Nós cremos que tudo que acontece nesse mundo tem um sentido, tem um significado. Ele é o nosso Deus, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Senhor do universo, de modo que, mesmo aquelas realidades mais difíceis, nós sabemos que, se Deus as permitiu, há um significado salvífico para nós. Por isso que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios, aos Romanos, tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo. Até as coisas mais tristes e mais difíceis. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Então precisamos crescer nesta fé. Por quê? Porque saibamos, no mundo tereis tribulação. No mundo tereis tribulação. Não pensemos nós que Deus colocará uma redoma de vidro, impedindo que nada de contrário à nossa vontade, pelo menos, aconteça.
Pode ser que aconteça. Mas mesmo que na superfície você se agite, lá no fundo do seu coração você diz: eu estou guardado por Deus. Deus está tomando conta de mim. Isto tem um significado. Isto terá um significado glorioso, salvífico. Percebe que a situação muda de figura. Você parou de chorar? Não, mas você chora diferente. Você parou de sofrer? Não, mas você sofre diferente. Você não sofre como um abandonado, como uma abandonada, como alguém lançada, uma pessoa lançada à própria sorte. Ao Léo, te vira nega, te vira nego. Não, Deus está tomando conta. Eu não vejo, mas o Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Por quê? Porque tudo está nas suas mãos. Tudo está dentro dos seus desígnios. Precisamos rezar para que esta verdade já crida seja cada vez mais sentida, experimentada, vivida. Que qual é a luta interior? Você crê, mas quando esta fé não é forte o suficiente, não é profunda o suficiente, você continua se agitando por demais. Isso lhe tira a paz. Aí é a luta do homem novo e do homem velho dentro de você. Mas quanto mais forte, mais firme e mais profunda for esta certeza, mais ela vai apaziguar as suas paixões. Isso é um trabalho, meus santos, que dependendo de cada um durará mais, durará menos, mas você precisa crescer nesta fé. Fazer essa experiência de dizer, não poucas vezes: Senhor, eu não compreendo o sentido de tudo isso. Ele me está escondido. Mas eu creio que há um sentido, e um sentido maravilhoso, porque Tu és bom. Há um significado. E aí nós podemos, com lágrimas nos olhos, às vezes soluçando, descansar no Senhor. As duas coisas estão juntas. As lágrimas, o soluço. Não deveria, às vezes, até alguma lamentação, que o diga Jeremias. Mas, lá no fundo da sua alma, você confia e sabe, Deus está no comando. E isso, meus santos, traz paz. Isso nos capacita a alegria. E isso faz compreensível a afirmação: alegrai-vos sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Está perto porque está chegando no Natal. Está perto porque está chegando por ocasião da sua segunda vinda. Está perto quando estamos em estado de graça, no profundo da nossa alma como amigo. Ele não me abandona. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então é o primeiro motivo que nos funda nesta certeza e que nos capacita a esta graça, alegrar-se sempre no Senhor. O segundo motivo é a certeza da sua recompensa. Deus recompensará aqueles que nele se mantiverem. Deus recompensará, e Deus é generoso, eu já falei a vocês. Ou melhor, os santos, eu estou apenas repetindo o que os santos dizem. O céu paga bem. Deus é um bom pagador. Deus dará muito mais do que nós esperamos. Então, quando nós sofremos com fé, quando nós, mesmo em meio às dificuldades, nós dissermos: Senhor, eu estou contigo até debaixo d'água, e eu vou, com a tua graça, perseverar nos teus mandamentos, na amizade contigo, mesmo que eu diga, como
a grande Teresa d'Ávila: ah, Senhor, o Senhor tem poucos amigos, porque olha como o Senhor trata os seus amigos. Santa Teresa d'Ávila estava se referindo às dificuldades que Deus permite aos seus amigos. E aí ela diz, como a grande amiga de nosso Senhor: por isso que o Senhor tem poucos amigos, né? Porque... Mas ela estava ali. Como São Pedro, que vai dizer: Senhor, eu não compreendi muita coisa, mas a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Então você sabe, você crê. E aí você vai compreender agora de uma maneira nova a palavra que nós ouvimos hoje, os textos de hoje, que são riquíssimos. Primeira leitura retirada do profeta Isaías, capítulo 35. O povo de Deus está à beira do exílio. O exílio ainda não aconteceu. Os assírios, que é a primeira investida, depois vem os babilônios. Os assírios estão prestes a invadir e a escravizar Israel. O povo de Deus está ali, temeroso. Vem então, em meio àquela situação de crise, de dificuldade, de sofrimento, vem o profeta Isaías e diz: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Quando a gente tem medo, dá um frio na barriga, as pernas ficam meio moles, né? Então, vem aqui o profeta e diz: fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então, em meio, e essa palavra não é apenas para Judá, o povo de Deus lá atrás, mas é para nós. Em meio às nossas incertezas, em meio às nossas inseguranças, você dizer que eu devo fortalecer as minhas mãos enfraquecidas, os meus joelhos trêmulos, renovar minha confiança em Deus. Ele está comigo. É a recompensa que vem. Ele vem para salvar. Nós iremos rezar daqui a pouco no prefácio primeiro do Advento. Nós iremos rezar: revestido da nossa fragilidade, Ele veio a primeira vez para realizar seu eterno plano de amor e abrir-nos o caminho da salvação. Revestido de sua glória, Ele virá uma segunda vez para conceder-nos em plenitude os dons prometidos. Deus nos concederá em plenitude, abundantemente, transbordantemente, aquilo que Ele prometeu, de modo que quando nós recebermos, diremos: Senhor, fizestes muito mais do que prometestes. Eu esperava que seria bom, mas eu não esperava que seria assim. Eu não tenho nem palavras para dizer o que está sendo. Esta será a nossa recompensa, a nossa experiência da recompensa de Deus. Mas para isso, meus santos, precisamos ouvir a palavra com ouvidos de quem crê. Precisamos ter vida de oração, suplicando a nosso Senhor que faça crescer em nós o homem de fé, a mulher de fé. Precisamos receber a Eucaristia e pedir a nosso Senhor: Senhor, me faz crescer nesta fé, para que eu creia cada vez mais, para que eu seja um homem de fé, uma mulher de fé, e aí sim, Senhor, mesmo em meio às dificuldades da vida, eu possa me alegrar. Por quê? Porque embora Deus esteja nos dando, meus santos, o mandamento: alegrai-vos sempre no Senhor, Ele não está nos prometendo uma vida tranquila neste mundo. E não poucas vezes nós desanimamos na fé, quando a dificuldade, o sofrimento batem a porta da nossa vida. Mas veja aqui o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, neste domingo da alegria, é constrangedor. São João Batista está preso.
E o que é que vai acontecer a São João Batista? Ele será decapitado. No domingo da alegria. São João Batista, então, aqui preso e recebe um elogio grandiosíssimo de Nosso Senhor. Diz assim: é dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Está falando aqui de São João Batista. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. E este grande amigo de Deus está na prisão e será morto. Meus irmãos, nós temos ou teremos experiências assim. Mas se nós tivermos fé, nós não iremos nos desesperar. Porque nós iremos o quê? Tem um significado. E um significado glorioso. E de verdade, meus santos, tem. Que quando nós sofremos por fidelidade a Deus, por causa de Deus, nós temos a oportunidade de crescer no seu amor. Quando nós, com dificuldade, fazemos a vontade de Deus, quando nós perseveramos noite e dia na amizade com Ele, e isso de alguma maneira nos custa, isso faz com que nós cresçamos no amor de Deus e recebamos uma maior glória no céu. Mas eu preciso crer em Deus e crer no céu. Se eu não creio no céu, de lá é nada, eu pretendo, né? Eu espero. Mas se eu creio no céu, eu sei que vale a pena passar por todas as dificuldades deste mundo, porque eu sei que a glória futura é maravilhosa. Não é o mesmo São Paulo, que muito sofreu e por Cristo morreu, que disse: eu tenho para mim que os sofrimentos da vida presente nem devem ser comparados com a glória futura. Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar a esta fé católica. Esta é a fé católica. Nós cremos que as dificuldades suportadas, vividas por amor a Cristo, vão angariar para nós uma grande recompensa, um grande peso de glória, porque nos darão a oportunidade de amar muito a Deus. Mas para isso nós precisamos estar alicerçados nesta fé, na nossa vida de oração, na escuta da palavra de Deus, na recepção piedosa da Eucaristia, numa confissão, quando necessária, uma confissão verdadeira. Espero que todos aqui ou já tenham se confessado, ou estão se preparando para se confessar para o Santo Natal, para receber Jesus com o coração preparado, suplicando não apenas o perdão, mas pedindo a Deus a graça da inimizade com o pecado. Porque eu quero, Senhor, eu quero estar unido a Ti, eu quero ser um amigo de verdade. Eu quero ter uma fé verdadeira, uma fé resplandecente, de modo que, quando as dificuldades me acontecerem, quando a cruz se me apresentar, eu estarei abastecido com fé suficiente para sofrer como um cristão. Precisamos aprender a sofrer como um cristão, como um católico. Só assim nós nos alegraremos no Senhor. Senão, nós não nos alegraremos em Deus. Será uma alegria superficial. Na primeira dificuldade, some. Mas se você tem uma fé profunda, você sabe sofrer. E você não perde a fé. E é exatamente isso que a segunda leitura ensina. São Tiago, ele vai dizer assim: irmãos, tomai por modelo o sofrimento e a firmeza dos profetas. Isto é, o que é que Tiago está dizendo? Olha, gente, vamos aprender a sofrer como sofreram os profetas. Isaías, que foi cerrado ao meio,
mas se manteve firme na sua fé em Deus. Jeremias, que chorou, foi colocado no buraco, se lamentou, mas chorou, foi jogado no buraco e se lamentou em Deus. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Não vou te abandonar. Estou contigo, com lágrimas nos olhos. Às vezes, lamentando mais do que deveria, mas estou contigo. Não te abandono. Entende? João Batista, preso, vai perder a cabeça, literalmente, por nosso Senhor. Vai perder a cabeça pela verdade, por Deus. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor esta graça. Só assim nós poderemos nos preparar de verdade para o Natal e para este mandamento que é para toda a vida. Alegrar-se sempre no Senhor. Eu repito, alegrai-vos, o Senhor está perto. Alegramo-nos, meus santos, alegramo-nos no Senhor, porque nós sabemos que toda cruz que nos vier tem um sentido. E toda cruz que nos vier e que for vivida com fé, será recompensada com um grande peso de glória para as nossas vidas. Peçamos a Deus então nesta Santa Missa, estas graças sobre as quais refletimos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Eu vou dar um minutinho, fiquem sentados, isso mesmo. Qual é a nossa tendência? Terminou a homilia, já vai rezar crendo em Deus Pai Todo-Poderoso? E você nem reflete. Então eu gostaria que cada um aqui, pensando nas dificuldades da sua vida, nas dificuldades para ser fiel a Deus, na sua família, no seu trabalho, nos seus negócios, e que você peça a nosso Senhor a graça da fidelidade, porque você crê que em todas essas circunstâncias Deus está presente para lhe dar a força, a graça e a recompensa. Então medite um pouquinho, um minutinho que seja.